Graça e paz, estamos aqui com mais uma lição do programa de discipulado da Igreja Batista Monte Hermon, o PRODIS, mais especificamente na classe do Ministério de Música. Estamos tratando o tema Adoração como Estilo de Vida e dessa vez a lição número 3, falando de caminhando dia a dia com Deus. Nós já falamos em nossos últimos encontros, que estão todos aqui na plataforma, sobre adoração como estilo de vida, falando sobre o que é adoração e o que é estilo. Foi bem interessante esse tema. E também falamos sobre uma vida de oração em nosso último encontro. Dessa vez vamos dar um passo a mais e vamos falar um pouco sobre esse dia a dia, um pouco do quanto somos responsáveis hoje, somos templo do Espírito Santo, assim como diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que nós somos templo do Espírito Santo. Nós transportamos essa presença a essa geração. Nós temos uma responsabilidade de caminhar dia a dia com Deus. Não é só um momento, não é só um culto, não é simplesmente algo momentâneo, mas é algo permanente. É algo que nós precisamos fazer em todo o tempo. Sim, temos a sua presença a cada instante, mas o que temos feito diante da presença de Deus? Temos transportado a presença dele de fato a essa geração? Temos atraído a presença dele no altar em nossa vida cotidiana? Como temos gerido o nosso tempo devocional? Temos de fato dado atenção devida aos planos e à vontade de Deus? Isso é importante a gente parar e analisar. Sim, o nosso assunto de hoje é dia a dia com Deus. E o nosso texto base se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículos de 1 a 9. E diz o seguinte: E tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas e com saltérios e com tamborins e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender ou tropeçavam. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por essa imprudência. E morreu ali, junto à arca de Deus, e Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E o primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês é uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: o que é conhecer? Quando a gente fala que conhece, o que seria isso? Para dizer que algo faz parte do meu dia a dia, uma característica fundamental é conhecer. Sim, para ter adoração como estilo de vida, é necessário conhecer a quem adoramos. O texto lido pode parecer meio que desconexo com o tema que eu estou tentando abordar aqui com vocês, contudo, já tudo vai fazer sentido. Segundo o dicionário, de forma comum, conhecer é ter noção de, saber da existência de. Quando eu digo que eu conheço uma pessoa ou que eu conheço uma determinada coisa, significa que eu tenho algum grau de ciência, de conhecimento desta coisa ou desta pessoa. Quer dizer que eu tenho alguma noção, que eu sei quem é. Posso dizer que conheço uma pessoa, mas não que tenho intimidade, mas que eu tenho uma noção. Isso nos traz um entendimento bem interessante. Existem níveis de conhecimento, existem níveis de intimidade diferentes
é algo que não é igual a todos. Existe uma profundidade diferente. Eu posso ter um certo nível de conhecimento em várias áreas: culinária, games, filmes, séries, música, entre outros. Bíblia, por exemplo, eu posso ter grau de conhecimento. Eu posso dizer que eu conheço Bíblia, mas eu sei o que é ou tenho profundidade nisso. Existem níveis diferentes de conhecimento. Então, nós vamos falar aqui um pouco sobre conhecer a Deus. E aí, entramos já no segundo ponto que vamos trabalhar. Quando se fala sobre conhecer a Deus, o que é conhecer a Deus? O texto lido nos traz um momento muito importante para o povo de Israel, para a história do povo de Deus. Davi assume o trono e decide trazer de volta a Arca da Aliança. Nós vamos falar sobre a Arca no próximo capítulo, aí, no próximo ponto. Mas aqui nós vemos que Davi está fazendo uma atitude correta. Com certeza, trazer de volta a Arca para a terra de Israel, para o povo de Israel. Contudo, ele, talvez por falta de conhecimento, traz da forma errada. Precisamos conhecer a Deus para saber a sua vontade, para entender um pouco mais sobre o que Ele quer de fato. Muitas vezes fazemos a coisa certa da forma errada. Davi aprendeu duramente esse golpe de fazer a coisa certa da forma errada. Mas eu queria levantar um pouco mais. Quando a gente fala sobre conhecer a Deus, Deus é um assunto esgotável? É possível esgotar o conhecimento de Deus? Falar, eu conheço tudo, pastor, a respeito de Deus. Eu já tenho todo o conhecimento de Bíblia, de oração. É possível isso? É possível dizer que tenho todo um conhecimento de Deus? Eu fiz faculdade, eu fiz doutorado, pós-doutorado e eu conheço tudo de Deus? Olha, eu vou te dizer pela Bíblia que não é possível a gente dizer que conhece tudo de Deus. Vamos lá para João capítulo 17, versículo 3, que diz o seguinte: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Temos mais um texto agora no Antigo Testamento. O profeta Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então sim, Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento e conhece mais quem busca mais a Deus. Ele não tem filhos favoritos. Na verdade, o desejo dele é que todos nós se acheguemos a ele e o busquemos cada dia mais. Contudo, precisamos nos aproximar mais dele. E continuando no texto lido, nós vamos para o ponto 3 para falar o que era a Arca da Aliança e qual o seu significado. Acredito que a maioria de vocês que está assistindo esse vídeo tem ciência do simbolismo da Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Contudo, vamos falar um pouco mais sobre essa arca. A Arca da Aliança era a principal representação da presença de Deus no meio do seu povo no Antigo Testamento. Se tratava de um baú, isso mesmo, um baú feito de madeira de cipreste, revestido de ouro por dentro e por fora. A arca media cerca de 1,20 m por 90 por 90. Em cada uma de suas extremidades tinham argolas, uma argola de ouro, onde eram passadas as varas que seriam instrumentos para transportar a arca. A tampa da arca também era chamada de propiciatório. Êxodo 25, versículo 17, vai falar sobre esse item. E essa tampa também era feita de ouro puro, e nela ficava a figura de 2 querubins, também de ouro batido. Esses querubins haviam sido colocados um de frente para o outro, com suas asas estendidas. Era em cima dessa tampa que os sacerdotes derramavam o sangue de animais para propiciar a ira de Deus sobre o povo. Daí a designação de propiciatório. A arca foi construída por Bezalel no Sinai, segundo o modelo dado por Deus a Moisés. Êxodo capítulo 25, versículo 8, 31, versículos de 2 a 7 e 37, de 1 a 9. A descrição completa da arca você vai encontrar no livro de Êxodo, capítulo 25. Mas podemos dizer, em resumo,
que a arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Dentro dela tinham 3 itens: a vara de Arão que floresceu, o pote com maná e também as tábuas da lei, representando grandes feitos e a presença de Deus em todos esses momentos marcantes da história de Israel, apontando para Cristo. Isso mesmo, apontava para Cristo. Uma característica interessante da arca é que ela não era fixa, ela era móvel, ela era transportável, mas não se podia transportar a presença de Deus de qualquer forma. Não era de qualquer jeito. Deus tem os seus padrões para se mover. Não é do nosso jeito, é do jeito dele e tem sim ordem. Nós transportamos a presença de Deus a essa geração. Assim como Maria, que eu falei recentemente sobre ela transportava a presença de Deus na sua geração. Lucas capítulo 1, versículo 26 vai falar sobre Maria. Nós também fomos escolhidos para transportar essa presença à nossa geração. Mas uma informação que você não pode se esquecer: não é de qualquer jeito, não é por 1 ou por 2 horas, é dia a dia e é o tempo todo. Transportamos a presença de Deus. E isso nos leva ao último ponto dessa lição: transportando a presença de Deus dia a dia. No texto lido, nós vemos uma atitude maravilhosa de Davi. De fato, ele queria trazer de volta a presença de Deus para Israel. Uma presença que tinha sido tomada lá no tempo dos juízes, mais especificamente durante o ministério do profeta Eli, onde a arca foi levada e foi passada por várias regiões. Ela permaneceu em Siló, capturada pelos filisteus. Em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 11, nós temos a descrição completa dessa captura. Naquela ocasião, um terrível pesar abateu os israelitas. Foi uma derrota terrível para o povo de Israel, conforme fica muito claro na expressão "foi-se a glória de Israel". Isso me lembra um outro momento também de um outro juiz, Sansão, que a Bíblia fala que ele não sabia, mas que o Espírito já não estava com ele. Sabe, momentos marcantes, momentos em que muitas vezes não se nota, mas a presença se foi, mas a presença de Deus já não está perto. Que não tenhamos que chegar nesse momento de entender que a presença não está perto, porque Deus está sempre perto de nós. O que nos separa é o pecado. Os nossos pecados trazem separação entre nós e Deus. Precisamos estar ligados, precisamos nos lavar a cada dia. Nós não somos super santos, nós erramos, mas temos um juiz e um advogado justo que pode sim e nos lava e nos purifica de todo o pecado. Entretanto, a captura da arca causou grandes problemas aos filisteus. Após 7 meses de pragas, os filisteus devolvem a Arca da Aliança para Kiriat Jearim, onde ela ficou aproximadamente 20 anos. A presença de Deus ficou praticamente 20 anos esquecida. Você pode observar isso em 2 Samuel, no capítulo 5. E chegamos então ao texto lido. Davi está trazendo a arca de volta. A arca simbolizava a presença. Aparentemente estão fazendo a coisa certa, a motivação é certa, a intenção é a melhor possível, fazendo o seu melhor para honrar e marcar esse retorno. Estão felizes, estão festivos, mas estão fazendo da forma errada. Quem não conhece, quem não tem intimidade, conhecimento, pode muitas vezes fazer o certo, com a motivação certa, a intenção certa, o melhor possível, mas está fazendo errado, mesmo querendo agradar, está fazendo da forma errada. Precisamos caminhar dia a dia com Deus, transportar sua presença a essa geração e entender que Ele tem um modo, Ele tem um jeito certo. E não é da minha forma, não é do meu jeito, não é como eu sei, é como Ele quer. Muitas vezes achamos que sabemos demais, mas todo conhecimento vem de Deus, é do jeito dele. A arca tinha um jeito a ser transportada. Se a gente lê em 1 Crônicas, capítulo 15, versículos 15 e 16, vão dizer: "E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros,
pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado conforme a palavra do Senhor. E disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem de seus irmãos cantores, para que com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Isso mesmo, a arca não era para ser transportada nem por um carro novo e nem em lombos de bois. Ela era para ser transportada sobre ombros de pessoas. Deus escolhe pessoas para transportar a sua presença. Você é um escolhido de Deus para transportar a presença dele. Não coloque a presença dele em coisas. Não é para a presença dele estar sobre bois ou qualquer outros animais. A presença dele é para estar na sua vida, sendo transportada por você. E concluindo, podemos dizer, como músicos, como cantores, como ministros do Senhor nessa terra, precisamos caminhar dia a dia com Deus. Precisamos entender que Deus, desde o início, lá no Gênesis, vinha na viração do dia para ter comunhão, para ter intimidade com o homem, para se relacionar com o homem. Não é uma vez na semana, não é no domingo, não é simplesmente em um dia específico, é dia a dia. Precisamos conhecer a Deus e esse conhecimento é progressivo. Ele sim gera intimidade. Conhece mais quem busca mais. Contudo, é importante entendermos que nunca, mas nunca, vamos conhecer o suficiente. Ele é uma fonte inesgotável. Transportamos a arca que simboliza a presença dele. Ele não colocou no lombo de bois, muito menos em carros novos. Colocou em nós para o transportar. E essa presença nós precisamos transportar do modo dele. Não é do meu jeito, não é do jeito que eu acho, não é do jeito que eu entendo, mas é da forma como ele quer que transportemos a essa geração. E é o conhecendo que vamos ter adoração como estilo de vida. E o meu desejo é que a cada dia mais, assim como lemos em Oséias no capítulo 6, versículo 3, possamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Fica aí as 3 perguntas para responder. Se puder, responda aqui mesmo na plataforma ou então responda no papel mesmo e me mande pelo WhatsApp para poder dar uma olhada também na sua resposta. E aqui termina a nossa terceira lição. Fique em paz.